de deprimidos. Eu não sei o quanto isso perpassa na vida, obra de vocês. Eu acho que é muito importante, de fato, que existam, apesar de eu não ter muita paciência para ver vídeos longos no YouTube, mais de 1 minuto eu já não vejo, então eu não acompanho muito, só de vez em quando os vídeos da Jujutsu, o resto eu deixo passar. E eu nunca vi nenhum vídeo do Henrique. Mas eu reconheço que vejo muita gente falando nos posts dele e tal. Eu acho que é importante ter pessoas que possam passar essa mensagem. Acho que a gente está falando de literatura gay, aí a literatura gay ela vai contar histórias sobre homossexualidade, e aí ampliando essa discussão, como a gente falou, trazer a questão das pessoas que são transgêneros, que não tem a ver com sexualidade, mas que estão na mesma luta. Então, acho que a literatura gay ou literatura de diversidade sexual, ela deve versar sobre esses assuntos não como textos panfletários, mas como falando dessas dificuldades que são também questões que perpassam pessoas que não são gays, por exemplo. Se questão de querer ser amado, todos nós queremos, né? Freud vai mostrar isso pra gente há muito tempo, e mesmo sem ler Freud, nós sabemos que nós buscamos ser amados pelos outros. Então, acho que é importante ter essas vozes que falam. E acho que quando a gente vai tentar produzir literatura, além de produzir nossas questões, que a gente possa dialogar com o público dessa forma. Acho que é importante que tenham essas vozes, sim. Acho que isso ajuda as pessoas. É muito importante quando você encontra alguém que passa pela mesma coisa que você. Então isso te fortifica um pouco, te faz se sentir menos solitário. Eu assisto, já assisti a muitos vídeos do Henrique, porque eu sempre tento ler e ver coisas que autores da minha geração é, estão escrevendo. E eu já tinha reparado isso, que ele parece, não sei, olhando a princípio imaturo, mas ele fala coisas muito importantes. E o que eu mais gosto nele, porque ele parece ser rebelde e ter se assumido desde muito novo e encarar aquilo com o pai e com a mãe dele, foram coisas que eu não fiz. Eu não passei nem perto de suicídio, mas eu carreguei muita tristeza, assim. E eu lembro que eu pensava assim, eu falei, gente, minha mãe é minha melhor amiga, e eu acho que eu vou ter que me afastar dela, eu vou ter que, e isso me deixava assim apavorado, e eu fiquei muito tempo me acostumando com essa ideia, e parece uma ideia infantil, para você ver como as coisas são tão mal trabalhadas que a gente traz trauma da infância para a fase adulta. Eu falo disso já até pouco tempo. Eu falei, e não aconteceu isso, mas eu demorei muito a testar minha mãe e minha família, como eu falei, porque eu tinha esse medo. E até pouco tempo, porque eu lembrava que quando eu era criança, cheguei a me depilar, porque foi uma brincadeira, nem sei se tem a ver com a minha orientação. Meu pai brincou alguma coisa e eu falando assim, ah, vai raspar, não sei o quê, aí eu fui e me raspei. E minha mãe brigou muito comigo e foi extremamente rude. E eu falava, gente, com 18 anos eu queria me depilar novamente, e eu tinha medo, e eram medos muito bobos, muito boçais, mas eu só estou expondo isso para ver como realmente fica uma coisa infantilizada até, fica muito mal trabalhado. E eu gostaria de ter tido a coragem do Henrique, de ter falado com meus pais desde novo e de ter tido alguma referência, porque eu não tinha é, naquela época. E hoje em dia eu vejo realmente que as pessoas muito jovens, o Henrique é mais novo que eu, acho que o Henrique tem 24, 25. Mas tem gente que está com 18 e já acompanha o Henrique há um tempo. Ou seja, desde os 13 anos, essa pessoa está ouvindo que ele não é um anormal, ele não é um demônio, ele não é não sei o quê. E é importante. E o vídeo alcança muito, né? Infelizmente os livros do Henrique não alcançam tanto, livro em geral não alcança tanto. Mas é importante, mas eu gosto do trabalho do Henrique porque ele ultrapassou o livro. Infelizmente, só com o livro talvez ele não alcançasse tanto aquela periferia ali. E a Flup ajudou nisso, né? Ele pôde fazer um trabalho maior, né? Com mais impressões e etc. Enfim. Esse assunto perpassa, sei lá, o que eu escrevo. Ultimamente eu fiz um texto até meio humorado, porque era sobre isso mesmo, assim, essa pressão,
sei lá, essa ditadura hétero. Não, essa coisa da sociedade, né? De querer que a pessoa seja de um jeito que ela não é. Eu fiz até um curta sobre isso e fiz um texto também de uma personagem que era quase que gritando para essa vontade de deixar ser quem ela é e indo contra os preceitos dos pais e da igreja, entendeu? Até um texto que parece um pouco rebelde, mas é mais que uma autoafirmação. E eu achei importante isso, porque realmente as pessoas só veem a questão. Aliás, os políticos que de repente não querem aprovar determinadas leis, eles só veem a questão do oba-oba como se todo mundo estivesse feliz e quisesse sair por aí festejando. Na verdade, o que os gays lutam é mais por uma liberdade, um direito individual que não tem nada a ver que não tem nada a ver com essa festa que eles imaginam. Aliás, geralmente as pessoas estão sofrendo, como esses adolescentes que a gente está falando, né? Então, e quando eu falei que eu não sei se sair do armário, é no sentido de que, tudo bem, agora eu consigo me enxergar como gay e até, mas não é uma coisa que eu acho, o meu lema é vida longa aos corajosos. Não é a questão de eu estar sendo covarde, mas ao mesmo tempo, sim, eu sou gay, mas eu acho que além de gay, eu sou um ser humano. E como ser humano, eu me sinto feliz gay, mas eu também já tive relacionamentos com meninas, então não que eu sou bissexual apenas, mas eu digo assim, acho que as pessoas têm que se deixar experimentar, entendeu? Assim, eu sinto que ainda tem várias meninas que me atraem, então eu sou gay, mas eu gosto também de meninas e gosto de gente, entendeu? O sexo é só um detalhe. Tem até trans que eu acho bonita, ainda não fiquei com nenhuma trans, mas de repente se eu sentir atração, por que não? Então, né? Então acho que essa liberdade a gente não pode achar que é tudo errado e ficar se privando da liberdade sexual, que é uma revolução. Valeu. Eu já tive muito perto, sabe, assim, que é aquela coisa de mais um dia. Isso eu falando dentro do aspecto da religião enquanto eu estive evangélico, que era difícil, sabe, você ficar perto das pessoas. Assim, eu me sentia diferente. Por exemplo, em reunião de família eu não me sentia vontade de ir porque a minha visão de família, ela tá além dessa questão da família concebida. Eu acho que família, ela é a família tradicional é a família também, mas a família, ela é pelo afeto, e se ela se dá pelo afeto, não importa qual é a configuração que ela tem. Então eu não me sentia à vontade para estar nessas reuniões, né? Aí eu sempre dava um jeito de não ir e eu evitava. Assim, a igreja, eu sempre fui muito nessa questão do devocional, né? Nos cultos de oração, né? Nos cultos de louvor, mas chegava uma hora que aquele lugar não era o meu lugar. E aí, quando eu não me enquadrava naquela conduta, eu ficava aquela coisa assim, aquela sensação, caramba, eu falhei, né? Só que à medida que isso vai se intensificando, ele vai trazendo assim, dores profundas para você. E uma vez eu estava conversando com um grande amigo que me pastoreou durante o tempo, eu falei assim, que ele estava pedindo que eu me esforçasse mais, aquela coisa. Eu falei assim, cara, olha só, ou é isso aqui ou é suicídio. Eu não suporto mais. Ou é isso aqui, ou é o que eu sou, ou é suicídio. Não tem outra possibilidade. Eu não me vejo. Porque tem uma mulher que te olha e fala, cara, eu não me vejo. Eu não me imagino na situação. E isso de você não se ver, não se imaginar, não quer dizer que você vai dizer nunca, mas eu não saio empenhado da minha casa, eu não me arrumo todo, né, para poder seduzir uma mulher, para poder ser olhado por ela. Assim, fico super lisonjeado. Quando uma menina me olha, aquela coisa toda, eu acho uma barato, mas não, estar com uma mulher não faz parte das minhas buscas, né? Então, como é que você vai se enquadrar nessa realidade? A mesma coisa que você andar com o sapato apertado. Eu calço 43, vou andar com o sapato 38. Vai dar merda. Vai dar merda. Em algum momento isso vai me ferir, isso vai me machucar. Então, e isso, de uma certa forma, já apareceu nas coisas que eu escrevo também, porque era o único lugar que eu podia expressar, que eu podia falar, né, sem medo do julgamento, sem medo do filtro. Foi através da literatura. Hoje eu vivo uma relação, não tenho religião assim oficial. Eu durante muito tempo assinei lá nos formulários que eu era evangélico, né? Eu tenho uma relação hoje de proximidade com os cultos afros, né? Eu acho lindo, né, os rituais da Umbanda. Eu acho lindo, né, o candomblé, aquela coisa toda, mas assim não tenho
essa relação de ir, aquela coisa, vou lá, de vez em quando tomo meus banhos lá, passo meus jogos para ver como é que está a vida, mas eu não tenho a figura da religião, porque, embora a Umbanda e o Candomblé eles sejam mais tolerantes, sejam mais inclusivos, mas nesse momento, assim, pela experiência que eu tive com a religião em relação à minha vida, eu senti a religião muito mais reguladora do que propriamente me colocando nos trilhos, me dando a possibilidade. E foi muito nocivo, assim, foi suicídio mesmo, assim, eu pensei, graças a Deus não cheguei na via de fato, né, que até porque ainda tinha uma mentalidade religiosa que dizia que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Eu tinha visto isso tanto na Bíblia, quanto também na doutrina católica, como também na doutrina espírita, que fala acho que do umbral, do lugar lá. Então, essa consciência religiosa me impediu, mas tinha o espírito ali, uma vontade assim de, porra, já que eu não posso estar aqui, eu não posso exercitar meu amor, não posso, eu vou dar um fim nessa merda, então. Mas hoje eu não penso, não, eu quero viver. Tem muito o que fazer ainda nesse mundo, e escrever. Não, tem que... Alô, alô. Boa tarde. Evandro, você é gay, negro e morador da periferia. Não. Além de gay e negro, você é morador da periferia. Imagino que não tenha sido fácil você chegar onde você está, né? Então, eu gostaria de saber o que te motiva, o que faz com que você esteja aqui hoje. Rapaz, tem muita coisa. Eu conheci o Júlio na Cidade de Deus, mas hoje eu não moro mais na Cidade de Deus, mas isso não me faz menos periférico. Eu sou negro, gay e periférico, sim, mesmo hoje morando no outro espaço. Rapaz, são muitas motivações. E uma coisa assim que eu já ouvi bastante, que me faz assim, uau, é assim, Evandro, a gente olha muito para você. Você, não que eu queira, não quero ser exemplo para ninguém, mas você vê que você ser empoderado, e esse empoderamento ele está muito além da questão de posse, mas dos lugares que você ocupa, dos pensamentos que você faz ecoar, você percebe que o seu empoderamento reflete a vida de outras pessoas também, né? Tem uma outra geração que veio depois de mim. Então, eu acho que é essa questão de saber que a minha postura, o meu posicionamento, as minhas reflexões, né, o meu abrir portas, ele pode, de uma certa forma, abrir outras portas também. Então, é o que eu penso para mim, uma coisa assim, quando eu olho as pessoas que me inspiram, que me mentoreiam, é que eu falei, caramba, eu acho que eu posso fazer também, eu vou tentar. Então, é essa questão mesmo de saber que tem alguém, não que eu queira, que eu me pretenda ser, mas é saber que mesmo eu não tendo a intenção de, eu sei que o meu empoderamento, a minha posição empodera outras pessoas, ou pelo menos estimula essas pessoas a se empoderarem, a lutarem pelo seu espaço, a lutarem contra o preconceito e se firmarem no mundo, né? Porque todo mundo tem seu lugar no mundo e esse século é o século dos diferentes. A gente tem que marcar o nosso lugar nesse mundo. É isso. Tem mais alguém para fazer pergunta? Eu não sei se todo mundo, mas pelo menos a gente tem. Cresci com a noção de que se você é uma criança que nasce numa periferia, favela, etc., você tem a sexualidade aflorada muito precocemente. Até onde isso influencia entre você se descobrir gay ou não? Tipo, isso ajuda ou atrapalha? Para alguém em particular? Quem vai?
colo daqui. Não, eu de cara diria que não tem nada a ver, porque sexualidade é independente do meio, quer dizer, é complicado o que eu vou dizer. Não é que não dá pra gente dizer o quanto ela é só intrínseca do ser humano, a pessoa se descobre, o quanto ela tem os seus componentes do social, né? Porque tem toda uma vertente que vai dizer que tudo que acontece com o ser humano é só social, construído socialmente, outros que vão falar das influências biológicas, mas assim, pelo menos da minha experiência, independente do que tivesse acontecido comigo ao redor, eu sempre me senti diferente. Acho que talvez todos nós compartilhemos um pouco desse sentimento. Eu sempre me senti diferente, desde, sei lá, desde uma mais tenra idade, desde que eu me lembro de ser gente, eu me sentia diferente dos outros homens, por exemplo. Isso era muito claro para mim, mas eu não sabia que eu era gay. Isso veio depois da pré-adolescência e tal. E eu trabalho hoje, assim, moro ali, né, como o Júlio falou, perto do Morro da Providência. Já trabalhei em algumas favelas do Rio, porque eu trabalho com projeto social, então trabalhei no Jacarezinho, na Cidade de Deus, na Rocinha, na Maré. E existe uma liberdade, digamos assim, talvez com o corpo. Por exemplo, eu lembro de um dia a gente estava almoçando com as meninas do Jacarezinho, estava muito calor, era um restaurante pequeno, não tinha a menor ventilação, e elas simplesmente tiraram a blusa para almoçar de sutiã. É essa liberdade que existe, mas isso não significa sexualidade, entende? É a liberdade de você ter liberdade do corpo, digamos assim. As meninas usavam roupas muito pequenas, e isso não necessariamente é sexualizado só porque é pouca roupa, digamos assim. Então essa é a minha experiência, assim. Eu acho que não tem muita ligação. Eu concordo com ele. Eu não entendi a sexualidade mesmo que você quer dizer. Eu acho que eu entendi. Eu a minha realidade não foi essa. Eu não tive num ambiente que fosse propício para minha sexualidade aflorar tão cedo. Não aconteceu comigo e eu nem tinha contato com pessoas, porque eu sou periférico e assumo isso com orgulho, mas na minha realidade, não sei se algum deles teve isso. Mas eu acredito que não facilite, porque eu já ouvi histórias de meninos que começam a fazer sexo muito cedo, inclusive entre homens, eles chamam popularmente de meinha e tal, e nem contato com isso eu tinha quando eu era criança. Eu realmente tive uma infância muito genuína. E esse tipo de coisa nunca facilitou para se assumir, então realmente a orientação sexual gay com esse meio não facilita. Eu também, na verdade, eu sou da periferia, mas lá do sul, né, de Santa Catarina. É um pouco diferente. A colonização europeia tem alguns costumes muito conservadores, assim. Acho até ruim, porque eu vou falar umas coisas meio polêmicas, mas é o que eu penso. Não estou querendo vender ideia para ninguém. Eu só acho que a educação sexual deveria começar na infância. Essa coisa de ficar reprimido. Não estou falando de aulas práticas de sexo para criança, mas eu estou falando que a criança deveria ter contato, sim, com várias questões sexuais desde bem cedo, porque eu, por exemplo, não tive muito fui super reprimido. Aí, quando o negócio é proibido, daí que é mais gostoso, né? Aí, o que aconteceu? Eu tinha primos, tinha primas, claro que eu me descobri na infância, não estou falando sexo propriamente, mas brincadeiras sexuais, e acho isso muito saudável. A criança, não estou falando de fazer sexo, entendo? Assim, apenas descobrir, tipo uma brincadeira, porque realmente essa maldade é os adultos que impõem, entendeu? E de certa maneira, a descoberta, a convivência, a orientação também deveria ser desde pequeno, e muitas vezes é reprimido. Então, acho que para mim foi mais isso. Eu descobri a sexualidade com meus primos, e eu vi que eu tinha mais orientação. Aliás, mais orientação não. Eu estou falando dessa questão do, para vocês entenderem, porque eu estou sendo, pode ser que eu quero que entendam o que eu estou querendo dizer. Não é que eu não estou me assumindo gay. Eu sei que eu sou gay. A maioria das minhas relações foram com homem. Porém, eu acho que a gente sempre deve pensar, assim como a sociedade quer que a gente haja de uma maneira heteronormativa,
Se for o nosso barato, de boa, não precisa nem ser bissexual, experimentar outro sexo, nada. Acho legal, mas a gente não pode, por exemplo, eu me sinto gay, eu não vou, eu vou deixar de experimentar porque a sociedade está me impondo. Isso eu acho muito ruim. Agora, se a pessoa quiser ser pra sempre heterossexual, pra sempre gay, não quiser nem, sabe, que fique no seu gosto, tem que ser o que você gosta. Porque é o que eu acho ruim, no caso, como eu gosto eu gosto de homem, me sinto gay, mas também tive uns lances com umas meninas, legal, mas é o meu jeito. Agora, aquele gay que quer ficar só com homem, acho maravilhoso. Cada um faz o que gosta de fazer. E eu gosto de experimentar. Quer falar? Não, é porque eu não terminei de falar. Ele acabou me ajudando Não, eu passei, mas ele acabou me ajudando a terminar o meu raciocínio. Por que que eu acho que não facilita? Porque você dizer que é gay não é só uma orientação sexual, é político isso. Então, exatamente, é diferente da sexualidade. Então, o sexo mesmo com homem, se for escondido, tá ok. O problema é mesmo você se assumir. Então, por isso que para ele é importante, porque a identidade política dele é se assumir como gay, mesmo ele ficando com meninas. Então, a parte sexual mesmo nem interessa muito. O bicho pega com o que você se identifica. E aquilo que... É aí que está a questão da coragem, né? Não no sexo. Se você quiser, você faz sexo com homem escondido a vida toda. O problema é sair do armário, é se assumir mesmo politicamente gay. Mesmo que você mantenha relações com mulheres e etc. Exatamente. Eu entendi o que você quis dizer, no sentido de que, de repente, essa sexualização precoce, ela se dê por uma série de fatores, inclusive falta de informação, falta de prevenção, de educação, aquela coisa toda. Mas eu não acredito que somente na periferia se há uma sexualidade precoce surgindo nas crianças. Não acredito que seja só a periferia. Eu acho que o sexo ele está muito presente na vida como um todo, né? E se a gente for parar para pensar na questão da evolução tecnológica, das redes sociais, ele está muito mais próximo ainda. Os smartphones, as crianças veem coisas assim que arrepiam o cabelo mesmo, né? E eu acho que a própria publicidade, a propaganda, a própria teledramaturgia, até mesmo a música, ela, de uma certa forma, ela disponibiliza isso, né? A gente, por exemplo, vai ver o TVZ agora às 7 da noite, tem um clipe da Rihanna lá, né? E a comunicação ela tem uma dinâmica mimética mesmo, né? Da reprodução também. Então, o fato de haver todos esses mecanismos, pelo menos dizem para mim que ele não está ligado à geografia. Ele está ligado à questão de projeção, de alcance, chega de outras formas também. Quanto a questão do ser gay, isso para mim passou muito distante também, porque eu acho que o ser gay, pelo menos no meu caso, ele é muito orgânico, você se percebe diferente, né? Você se percebe deslocado, ou não, depende se você tem uma família que é libertária, que te apoia, que te acolhe, de repente você vai se sentir deslocado, você vai se sentir mais encorajado para você falar. Eu, ano passado, eu fiz um freelance para uma revista de cinema, e eu entrevistei um diretor que ele me disse que a filha dele gêmea, as duas são gêmeas, uma que já é bem masculinizada, que tem assim uns traços. Ela falou assim: papai, ainda não sei o que eu quero da minha vida, não sei se eu vou namorar menino ou se eu vou namorar meninos. Né? Eu não poderia dizer para minha mãe, né, para os meus tios, que eu estava em dúvida se eu namorava meninos ou meninos, porque tem uma questão cultural perpassando também, mas não me disse assim, a sexualidade que era uma coisa assim muito minha, era muito, eu costumo dizer que enquanto os meninos estavam preocupados com o jogo do Flamengo em 81, eu estava aluado, eu estava olhando para a lua, eu queria ser bailarino, eu queria dançar no chorus line, eu queria dançar, né? Acabou que isso não veio para minha vida, mas em compensação isso não quer dizer que eu namoro só bailarinos não, tá? Não refine a busca, mas não é da geografia, tá? Não é da geografia, não é do espaço. É uma questão que ela é de alcance, ela é de projeção e ela é potencializada por N fatores.
Se na periferia acontece com maior frequência, é porque a gente tem outros problemas, tem outros dados culturais, sociais, que a gente precisa recrudescer e entendê-los com mais profundidade também, que até porque a gente sabe que algumas mazelas da sociedade, elas têm geografia, elas têm CEP, elas têm cor de pigmentação de pele, têm classe social, e aí a gente consegue entender, só que precisa ter uma sensibilidade para atender a coisa mais além. É isso. Assim, mais ou menos a gente tinha que acabar agora, mas calma, cara. Deixa eu ver se a turma aqui, assim, tem um... Vamos pactuar aqui com a turma aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Só para... Boa tarde. A pergunta é generalizada, mas eu achei muito interessante a frase que você falou, até anotei aqui. Este século é o século da diferença. Então eu queria que vocês todos dissessem qual é o objetivo principal de vocês enquanto escritores. Mudar relatar a vida de vocês apenas, exprimir os sentimentos internos ou mudança de mentalidade na sociedade. É isso. Olha, eu acho que uma coisa leva a outra, né? O Jean fala uma fala, quando vocês falaram do Henrique Coimbra, eu não falei sobre o Henrique porque eu não sou assim, apesar de ser contemporâneo e estar acompanhando o trabalho do Henrique, etariamente o Jean ele me fala um pouco, mas a gente tem um papo mais entre a gente, até porque são fases que eu já ultrapassei. O Jean fala uma frase que eu acho genial, que é o seguinte: eu tenho fome de existência, né? Se a gente for analisar dentro da perspectiva de direito, você é hétero, né? Ou você é hétero, tá? Você tem namorado, é casado? Nem teria essa pergunta mesmo, né? Mas você pretende, vamos partir do pressuposto que você pretende casar, ter filho, aquela coisa toda. Então, hoje, o Estado, ele nega, para mim, só pelo fato de eu ser heterossexual, ele me nega aproximadamente 20 direitos. Então, quando ele me nega direito, ele está matando ele está matando qualquer possibilidade de existência, de sobrevivência minha, de qualquer proteção, né? A gente hoje pode casar, mas tem uma série de outros direitos que deveriam acompanhar o casamento. Se você casa com a sua namorada, eu caso com o meu namorado, você automaticamente tem uma cascata de direitos que acompanham o seu enlace matrimonial. Não acontece, eu tenho que entrar na justiça, eu dependo de jurisprudência, de interpretação, depende de uma série de fatores. Eu tenho cercas e cercas para pular até chegar na plenitude do meu direito como cidadão, como pessoa. Então, quando eu escrevo, eu além de dizer que eu tenho fome